E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lameck e hoje nós vamos aprender a fazer cálculos com radicais. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que é importante a gente trabalhar é sobre simplificação de radicais. E a gente vai usar tanto a fatoração quanto as propriedades dos radicais para poder simplificar um radical. Por exemplo, digamos que eu tenha a raiz cúbica do 1728. Então a gente vai pegar o 1728 e fazer a fatoração que nós já aprendemos em aulas anteriores. Você vai perceber que aqui nos fatores primos nós temos o 2 elevado à sexta e nós temos o 3 elevado ao cubo. Então, transformando o 1728 em fatores primos, nós temos essa configuração. Só que tem um detalhe. O nosso índice do radical, ele é uma raiz cúbica, é 3. Então, para facilitar um pouquinho a nossa vida, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos deixar todos esses expoentes iguais ao índice. Então, ao invés de trabalhar com o 2 elevado a 6, vamos trabalhar com 2 elevado a 3 duas vezes. Então, substituindo esse 2 elevado a 6, a gente vai ter essa configuração aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Então, pela primeira propriedade dos radicais, nós vimos que quando um expoente de um radicando é igual ao radical, ao índice do radical, então a gente terá como resultado o próprio radicando. Para a gente poder facilitar isso e visualizar de uma maneira mais clara, a gente vai usar a terceira propriedade dos radicais, que é o quê? Quando a gente tem uma multiplicação dentro dos radicais, a gente pode transformar isso em uma multiplicação de radicais. Então, cada radicando desse aqui, a gente vai transformar, vai ter um radical específico para eles. Então, vai ficar uma raiz cúbica para o 2 elevado a 3, outra raiz cúbica para o outro 2 elevado a 3 e uma raiz cúbica para o 3 elevado a 3. Para a gente observar a primeira propriedade dos radicais, que é justamente a que eu acabei de citar. Quando você tem o índice do radical igual ao expoente do radicando, o resultado será o próprio radicando. Então aqui vai ser 2, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o próprio 3. E aí a gente vai fazer a multiplicação agora desses resultados. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá igual a 12. Com isso a gente conclui que a raiz cúbica do 1728 é igual a 12. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Primeiro, através da fatoração do 1728 e pegando os fatores primos aqui e fazendo a utilização das propriedades dos radicais, que a gente também viu na segunda parte da aula de radiciação. Propriedades radicais é a segunda parte da aula 7. Depois você pode ver aí no nosso canal um pouquinho mais atrás que você vai ver essa aula sobre propriedades radicais, que é muito importante para poder desenrolar essa parte de simplificação de radicais, tá? Agora, olha a raiz quadrada do 75. Se você tiver estudado um pouquinho sobre a radiciação, você vai ver que a raiz quadrada do 75 não é uma raiz exata, mas a gente pode simplificar esse radical, como? Através da fatoração. Então, a gente já adiantou o processo aqui, 75 dividido por 3 dá 25, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, como a nossa raiz era uma raiz quadrada, ou seja, índice 2, nós vamos juntar os dois que são iguais. Então, a gente vai ter esses fatores aqui, 3 vezes 5 elevado a 2. Então, trocando o 75 por 3 vezes 5 elevado a 2, a gente vai agora separar o nosso radical aqui, em duas raízes quadradas, uma para o 3 e uma para o 5 ao quadrado. O 3, o expoente dele aqui é 1 e o índice do radical é 2, então a gente não tem como aplicar a primeira propriedade dos radicais. Nesse caso aqui a gente tem o 2, que é o expoente do radicando, igual ao 2, que é o índice do radical. E quando isso acontece, o resultado vai ser o próprio radicando. Então a gente vai ter o 5, vai sair do radical, e a raiz do 3, que não, o 3 como não tem como sair do radical, então ela continua dentro do radical, e a gente tem como resposta 5 vezes raiz de 3. Ou seja,
a raiz quadrada do 75, de maneira simplificada, é igual a 5 vezes raiz de 3, ou simplesmente 5 raiz de 3. Beleza, gente? Então, essa aqui é a forma simplificada da raiz quadrada do 75. Mas, a gente sabe que a raiz quadrada do 3 é um número irracional. Aproximadamente esse valor aqui, 1,7320508,7 e assim por diante. Então, em algumas questões, eles podem querer um valor mais aproximado para essa raiz do 75. Então, para a gente não precisar multiplicar o 5 por esse número todinho aqui, então cabe a gente fazer uma aproximação, certo? Normalmente usando dígitos significativos, ou seja, uma quantidade limitada de casas decimais. Então a gente vai considerar, por exemplo, que a raiz quadrada do 3 a gente possa estar trabalhando com esse valor aqui, ó, apenas com duas casas decimais, 1,73. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ao invés de usar a raiz quadrada do 3, eu uso o 1,73. Então, vai ficar 5 vezes 1,73, que vai dar igual a 8,65. Então, em algumas questões de prova, quando você simplifica um radical, você pode ter duas formas diferentes de ter a resposta lá para você marcar na alternativa. Ou nessa forma com o radical simplificado, ou com esse valor aproximado, quando ele te der o valor aqui aproximado dessa raiz aqui, que na verdade é um número irracional. Beleza, gente? Agora, olha esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada do 500. Existe uma outra maneira também de você simplificar um radical. Como é esse jeito? Você pega o 500, que é o exemplo que nós temos aqui, e você pode transformar ele em uma multiplicação de dois números, certo? Apenas dois números, contanto que um deles tenha raiz quadrada exata. E aí você pode se lembrar que o 500 ele pode ser descrito como 5 vezes 100. Então, ao invés de trabalhar com 500, eu posso trabalhar com 5 vezes 100. Você percebe que aqui eu tenho uma multiplicação dentro do radical, então pela terceira propriedade dos radicais, a gente pode transformar isso em uma multiplicação de radicais. Então, vou ter a raiz quadrada do 5 vezes a raiz quadrada do 100. A raiz quadrada do 5 não é exata, mas a raiz quadrada do 100 é 10. Então, nós teremos 10 vezes a raiz do 5. Então, 10 raiz de 5 é a forma simplificada da raiz quadrada do 500. Olha esse outro exemplo aqui, ó, raiz quadrada do 28. Então, você pode fazer pela fatoração e usar as propriedades dos radicais que nós aprendemos. Mas, uma maneira simples de você resolver isso aqui é transformar isso daqui em uma multiplicação de dois números, contanto que um deles tenha a raiz quadrada exata. Então, 28, por exemplo, você poderia pensar em 2 vezes 14. Mas, gente, o 14 nem o 2 tem raiz quadrada exata. Então, é uma multiplicação que não nos serve. Então, o 28, você pode escrever como 1 vezes 28, o que não muda nada. Mas você pode pensar também que o 28 pode ser escrito como 4 vezes 7. E essa é a multiplicação ideal, porque o 7 não tem raiz exata, mas o 4 tem. Então, a gente separa esses dois radicais e calcula a raiz quadrada do 4, que é 2. O 7, que não tem raiz exata, continua dentro do radical. Então, a forma simplificada do radical raiz quadrada de 25 será 2 vezes raiz quadrada do 7, ou simplesmente 2 raiz de 7. Beleza, gente? Então, tá aí uma dicasinha bastante útil para fazer simplificação com radicais, tá bom? Agora, adição e subtração. Como é que a gente pode somar ou subtrair com radicais? A gente só pode somar ou subtrair radicais que sejam semelhantes. E o que é que são radicais semelhantes? São radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, aqui eu tenho raiz do 7, raiz quadrada do 7 e 3 raiz quadrada do 7. Você percebe que os dois são raízes quadradas do 7. Índice 2, radicando 7. Então, mesmo índice, mesmo radicando. Então, eu tenho aqui exemplos de radicais semelhantes. Você percebe que aqui na frente, ó, a parte externa do radical, certo? É um 3. Aqui na frente não tem ninguém. E o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, seria 1 vezes raiz do 7, tá? O que está fora não importa. Para ser semelhante, tem que ter o mesmo índice
e o mesmo radicando, tá? Mais um exemplo aqui, ó. 2 raiz cúbica do 5 e 10 raiz cúbica do 5. Então, para que esses radicais sejam semelhantes, eu tenho que observar o índice e o radicando. Tem que ser igual. Você vê que o índice nos dois casos é 3 e o radicando é 5. Então, temos aqui mais um exemplo de radicais semelhantes. Olha agora esses dois casos que eu trago para vocês. 3 raiz quadrada do 7 e 3 raiz cúbica do 7. Então, gente, não interessa a parte externa do radical. A gente observa apenas índice e radicando. Aqui, o radicando até está igual, mas o índice aqui, ó, é 2 e nesse caso é 3. Então, nesse caso, nós não temos radicais semelhantes. Por quê? Porque os índices estão diferentes, tá? Agora, nesse outro caso aqui, ó, que eu tenho 2 vezes raiz cúbica do 5 e 10 vezes a raiz cúbica do 3. Os índices estão iguais, mas os radicandos, ó, um é 5 e o outro é 6. Então, como são diferentes, então esses radicais aqui não são semelhantes. Então, para ser semelhante, tem que ter mesmo índice e mesmo radicando. Beleza? Pronto. Após verificar que os radicais são semelhantes, a gente vai poder efetuar a adição ou subtração deles, mas a gente só vai somar ou subtrair, gente, a parte externa do radical. Por exemplo, se eu quiser somar 2 raiz cúbica do 5 com o 10 raiz cúbica do 5, você percebe que os radicais eles são semelhantes, certo? Então, eu posso somar, mas eu só vou operar com a parte externa, só vou somar ó, 2 mais 10, beleza? Ó, apenas eles. E 2 mais 10 dá igual a 12. O que é que eu vou fazer com os radicais? A resposta também vai ser semelhante às parcelas que a gente acabou de somar. Então, vai continuar sendo raiz cúbica do 5, tá bom, gente? Então, quando eu observo que os radicais são semelhantes, eu posso operar com a parte externa, beleza? Olha agora esse exemplo aqui, ó. 2 raiz quadrada do 10 mais 10 raiz quadrada do 2 menos 5 raiz quadrada do 10 mais 4 raiz quadrada do 2. Nesse caso aqui, nós temos 4 radicais, mas você observa que nem todo mundo é semelhante. Então, o que é que eu vou observar? Eu tenho que observar quem é semelhante de quem. E aqui você vai perceber, ó, que a raiz quadrada do 10 é semelhante com essa outra raiz quadrada do 10, tá? E essa raiz quadrada do 2 é semelhante dessa outra raiz quadrada do 2. Então, eu posso fazer essas operações aí. Nesse caso aqui, nós vamos operar, ó, nós vamos ter duas respostas, uma com a raiz quadrada do 10 e uma com a raiz quadrada do 2. A raiz quadrada do 10 é esse resultado aqui, ó, 2 menos 5. E 2 menos 5 dá igual a menos 3. Agora, mais 10 e mais 4, sinais iguais a gente soma, né? 10 mais 4 dá 14 e sinal de mais na resposta. Menos 3 raiz de 10 mais 14 raiz de 2. O que é que eu posso fazer aqui? Nada. Por quê? Eu não consigo juntar esse radical com esse porque eles não são semelhantes. Eles até possuem o mesmo índice, mas os radicandos são diferentes. Aqui é 2 e aqui é 10. Então, como esses radicais não são semelhantes, eu não posso fazer mais nada. Esse é o resultado da operação que nós fizemos de adição e subtração com esses radicais que a gente tem aqui na questão. Tá bom, gente? Em alguns casos, a gente vai ser necessário fazer a simplificação de radicais para que eles se mostrem semelhantes. Por exemplo, se eu quiser somar 3 raiz do 20 mais raiz do 32 menos 2 raiz de 45 mais raiz quadrada do 50. Você observa que nesse caso aqui, aparentemente, ninguém é semelhante de ninguém. Mas a gente pode simplificar cada um desses radicais e ver se alguém vai ficar semelhante. Por exemplo, aqui, ó, a gente viu que a raiz do 20, pelo último processo de simplificação que a gente viu, o mais simples possível, a gente pode transformar o 20 em uma multiplicação de dois números que tenham, pelo menos um deles tenha raiz quadrada exata. Nesse caso, eu posso transformar o 20 em 4 vezes 5. O 32 eu posso transformar em 16 vezes 2.
O 45 eu posso transformar em 9 vezes 5, ou 5 vezes 9. E o 50, gente, se você fizer 5 vezes 10, nem 5 nem 10 tem raiz exata. Então, a mais apropriada aqui, certo? Vai ser o 2 vezes 25, porque o 25 tem raiz exata. Então, você observa que em cada um desses casos, eu transformei o número que estava dentro em uma multiplicação, onde pelo menos um deles tem que ter raiz quadrada exata. E esse que tem raiz quadrada exata vai sair do radical. E o que não tem raiz exata continua dentro do radical. Então, nesse primeiro caso aqui, nós teremos o 3, que já está aqui fora. Quem vai sair? A raiz quadrada do 4, que é 2. Então, o 2 vai vir aqui para fora para fazer uma multiplicação com o 3. Então, calculando essa raiz quadrada, raiz do 4 dá 2. Como o 3 estava multiplicando o radical, o 4, que sai como raiz quadrada, certo? Que dá igual a 2, também vai sair aqui do nosso radical e vai ficar multiplicando o 3 que já estava lá fora. O 5 ficou dentro do radical. No segundo caso, quem tem raiz quadrada exata é o 16. E a raiz quadrada do 16 é 4. O 2 vai ficar dentro do radical. Aqui vai acontecer a mesma situação que aconteceu no primeiro radical. Nós já temos um número fora, multiplicando o radical. Quem vai sair daqui de dentro? No caso vai ser o 9, que a raiz do 9 é 3. Então, ele vai sair como 3 e vai multiplicar esse 2 aqui fora. Então, 2 vezes 3, que saiu, vezes a raiz quadrada do 5. E para finalizar, no último radical nós temos a raiz quadrada do 25, que é igual a 5. E o 2 fica dentro do radical. Agora, a gente tem algumas multiplicações para fazer aqui, antes de qualquer coisa. No primeiro caso, nós temos 3 vezes 2, que dá 6. Então, 6 raiz de 5. O 4 raiz de 2 não tenho que fazer com ele por enquanto. Nesse caso aqui, também tenho que multiplicar o 2 com 3. 2 vezes 3 dá 6. E repito o radical. E esse último aqui, 5 raiz de 2, por enquanto eu não faço nada. Depois que eu concluir esse processo, eu vou observar quem é semelhante de quem. Para a gente vai juntar os radicais que são semelhantes. O primeiro caso que eu tenho aqui, 6 raiz de 5 menos 6 raiz de 5. Raiz de 5 com raiz de 5. E aqui, você percebe que eu tenho um 6 positivo e um 6 negativo. E 6 menos 6 dá 0. Seria 0 raiz do 5. Mas 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, um termo aqui anula o outro termo aqui, certo? Porque são números opostos ou simétricos. E quando a gente soma números opostos ou simétricos, o resultado dá igual a 0. Sobrou quem pra gente? 4 raiz de 2 com 5 raiz de 2. São radicais semelhantes. O 4 e o 5 têm sinais iguais, então a gente soma. 4 mais 5 dá 9, o resultado fica positivo. 9 raiz quadrada do 2. Esse é o resultado final dessa conta todinha. Então, observe o passo a passo. Nós fizemos aqui a simplificação dos radicais, certo? Você pode fazer pela fatoração ou por esse outro método que nós fizemos aqui. Depois que nós tiramos os elementos que podiam sair dos radicais, que os radicais ficaram simplificados, fizemos a multiplicação, depois a soma dos elementos, dos radicais que eram semelhantes e chegamos ao resultado final. Tá bom, gente? Agora, multiplicação e divisão com radicais. Nós já vimos, inclusive, lá na aula, na segunda parte da radiciação, que são as propriedades dos radicais, certo? A gente vai dar uma passada bem rápida só para relembrar, porque a multiplicação e divisão com radicais, elas são exatamente a terceira e quarta propriedade dos radicais. Então, você pode voltar de novo lá na aula de propriedades dos radicais, que vocês vão ver essa mesma situação acontecendo lá. Porque para multiplicar ou dividir radicais, a única observação é que eles tenham o mesmo índice, tá? Por exemplo, 2 raiz de 7 vezes 3 raiz de 2. Lembre, para somar ou subtrair, eles têm que ser semelhantes, mesmo índice e mesmo radicando. Aqui, basta que tenha o mesmo índice. E se isso acontecer, a gente vai poder transformar esses dois radicais em um radical só. Os dois são raízes quadradas, então vão virar uma única raiz quadrada e a multiplicação dos radicandos vai acontecer dentro do radical, tá? Então, como é que eu vou proceder? Eu vou multiplicar quem está fora, ou seja, a parte externa do radical,
e vou multiplicar também quem está dentro. Então, é o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro, desde que eles tenham o mesmo índice. Então, ó, o 2 vai multiplicar o 3 e o 7 vai multiplicar o 2. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6 e uma única raiz quadrada de 7 vezes 2, que dá igual a 14. Então, 6 raiz quadrada do 14 é o resultado da multiplicação desses dois elementos aqui. Tá bom, gente? Olha esse exemplo aqui, ó. Uma divisão: 10 raiz sétima do 15 dividido por 5 raiz sétima do 3. Então, como eles têm o mesmo índice, então eu posso juntar esses elementos aqui, ó, em um único radical, em uma única raiz sétima, e fazer a divisão lá dentro. Os de fora eu posso dividir tranquilamente. Então, o 10 vai dividir pelo 5 e o 15 vai ser dividido pelo 3, tá? 10 dividido por 5 dá igual a 2 e vai virar uma única raiz 7 de 15 dividido por 3, que dá igual a 5. Então, o resultado, 2 raiz sétima do 5. Beleza, gente? Agora, pode acontecer de aparecer uma multiplicação ou divisão com radicais que tenham índices diferentes. Então, quando isso acontecer, aí você pode usar a segunda propriedade dos radicais, que é encontrar um radical equivalente, tá? Como é que eu encontro um radical equivalente? Multiplicando o índice e o expoente do radicando por algum número, tá bom? Então, você pode voltar lá de novo. Tá vendo como a aula de propriedade dos radicais é importante para isso aqui? Então, você pode rever a aula de propriedade dos radicais, que muita coisa vai poder clarear para você nesse caso aqui, tá bom? Deixe-me ver o que temos mais. Racionalização. Professor, antes de ver a racionalização, existe potenciação e radiciação com radicais? Existe. Nós vimos também lá nas propriedades radicais e eu não vou perder tempo de novo com isso aqui. Como é que é a potenciação com radicais? Quando um radical está elevado a um expoente, você vai ver lá que o expoente ele pode entrar para o radical. Isso acho que a gente viu na primeira propriedade dos radicais, ou na terceira, alguma coisa assim. E na quinta propriedade, a gente viu a radiciação de radicais, ou seja, um radical dentro do outro, que é basicamente você multiplicar os índices e transformar tudo num radical só. Bem simplesinho, então nem precisa a gente perder tempo com isso aqui. Volte lá nas propriedades que você vai ver bem direitinho isso, tá bom? Vamos para a racionalização. O que é racionalizar? Racionalizar significa tornar racional, ou seja, a gente vai mostrar aqui um exemplo de uma divisão de um número, nesse caso 7, por outro número que é irracional. A gente já viu que a raiz quadrada do 3 é igual a 1,7320 assim por diante, tá? Então, imagina você ter que dividir o 7 por esse número irracional. É uma conta, no mínimo, trabalhosa, tá? Então, o que é que a gente faz? Ao invés de dividir esse número por um número irracional, a gente vai racionalizar ele, ou seja, transformar ele em um número racional, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é fazer esse radical, certo? Desaparecer daqui. Como é que eu faço isso? A gente vai ter que multiplicar essa fração aqui por uma outra fração, certo? Que possa fazer esse radical sumir daqui. Então, como é que esse radical soma? Eu vou dar uma rabiscada aqui, não repare na letra que ela vai ficar horrível, mas veja só. Se eu tenho a raiz quadrada do 3, como é que esse radical pode sumir daqui? Esse radical poderia sumir e ficar só o 3 se esse 3 tivesse o mesmo expoente do índice do radical. Como é que eu poderia fazer isso? Se eu multiplicasse ele por outra raiz quadrada do 3. Por quê? Ia ficar uma raiz quadrada de 3 vezes 3, que dá 9, ou 3 elevado ao quadrado. E aí você ia ver que ele tem expoente igual ao índice, e aí o resultado ia ficar apenas o 3. Então, posso multiplicar ele por raiz de 3. Mas, a conta que eu faço embaixo, eu também tenho que fazer em cima. Então, se eu multiplicar
pelo mesmo número em cima e embaixo, a gente vai encontrar uma fração equivalente. Então, quando a gente acha uma fração equivalente, gente, a gente não vai alterar o nosso resultado, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como é que eu multiplico frações? Multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo, né? Então, multiplicando de cima com de cima, 7 vezes raiz de 3, fica só 7 raiz de 3. E raiz de 3 com raiz de 3, fica a raiz de 3 ao quadrado, que vai ficar apenas 3, porque esse índice está igual a expoente. Então, o que é que aconteceu agora? Você percebeu que sumiu o nosso radical aqui embaixo. Esse número que antes era irracional, agora ele está racional. Ou seja, fizemos uma racionalização. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro passo. Eu quero que vocês prestem atenção agora no que é que a gente vai fazer nesse próximo exemplo. Digamos que eu tenho 18 dividido pela raiz quarta do 6, tá? Então, eu vou ter que multiplicar essa fração por o mesmo número em cima e embaixo, contanto que o de baixo faça eliminar esse radical. Aí eu quero mostrar uma coisa importante para você. Porque a raiz quarta do 6, se eu multiplicar por outra raiz quarta do 6, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma raiz quarta de 6 elevado ao quadrado. Então, o índice daqui, aliás, o expoente do 6 vai ficar 2. Não vai dar 4. Não vai ficar igual a 4 para a gente poder ficar só com 6. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que colocar aqui um expoente que somado com esse dê 4. Como esse aqui não tem expoente, ou seja, ele é o 1, então, para chegar no 4, eu vou ter que ter um expoente 3 aqui, ó. Porque quando eu fizer a junção desses dois elementos dentro de um único radical, vai ficar 6, ó, elevado a 1 mais 3, que dá 4. E aí, eu tenho, ó, índice igual ao expoente, e o resultado vai ser o próprio 6. Então, esse aqui, ó, vai ser a saída para a gente. Vai ser o número que a gente vai ter que multiplicar essa fração, tanto em cima quanto embaixo, para poder eliminar esse radical e poder racionalizar. Então, nesse caso aqui, ó, multiplicando os numeradores, vai ficar 18 com a raiz quarta de 6 elevado a 3, e aqui embaixo, raiz quarta do 6 elevado a 4. E expoente do radicando igual ao índice do radical, elimina e fica apenas com o nosso radicando. Nesse caso aqui, gente, você percebe que eu tenho uma divisão com radical. Então, eu posso, ó, dividir esses dois elementos aqui, ó, 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá igual a 3, direto. 3 raiz quarta de 6 elevado a 3, tá bom? Então, parece um pouquinho complexo, mas a ideia que você tem que se ligar é justamente essa. Achar quem é que vai fazer o radical do denominador sumir, beleza? Olha mais um exemplo aqui. 3 raiz cúbica do 9 elevado a 2. Então, ó, a raiz que eu tenho aqui é raiz cúbica do 9, eita que letra feia, elevado a 2. Então, eu vou ter que multiplicar por outra raiz cúbica do 9. O meu índice é 3 e o expoente que eu tenho é 2. Para completar esse 2 para ele virar um 3, falta só 1. Então, ó, vai ficar uma raiz cúbica apenas. Isso aqui era para ser um 3. Raiz cúbica de 9 elevado a quanto? Ó, 2 mais 1, que dá igual a 3. Como o expoente está igual ao índice, então a gente vai ter apenas o 9, tá bom? Então, esse elemento aqui foi o que a gente usou para poder eliminar esse radical. Então, vai ser por ele que a gente vai multiplicar a nossa fração inicial. Então, 3 raiz cúbica do 9 elevado a 2 vai ficar multiplicado por 3 raiz cúbica do 9 elevado a 1, beleza? Vamos multiplicar, ó, os numeradores e os denominadores. E aí, como o expoente está igual ao índice, sai o 9, então fica 3 raiz cúbica do 9 dividido por 9. Gente, se fosse 9 dividido por 3, dava para fazer direto, mas nesse caso não dá para fazer uma divisão direta. O que é que a gente pode fazer? Como o 3 e o 9 existe um número entre eles que pode dividir os dois ao mesmo tempo, a gente faz uma
simplificação de frações. Então, o número que pode dividir os dois ao mesmo tempo é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, ficaria 1/3. Só que 1 vezes qualquer coisa fica sendo qualquer coisa. Então, por isso que a gente nem precisa colocar ele aqui. Fica como esse caso, raiz cúbica do 9 dividido por 3. Tá? Veja que nesse caso aqui, ó, 9 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. A gente viu isso na aula da potenciação. Por isso que o 1 nem precisa mais aparecer aqui como expoente. E aqui também o 1 ele nem precisa aparecer como a parte externa do radical. Tá? Então, está racionalizado, certo? E é isso que você precisa fazer quando você tiver um denominador irracional. O processo é racionalização. Belezinha, gente? Agora, para finalizar, a gente tem aqui uma última definição, que são os expoentes racionais. Como é que a gente calcula uma potenciação quando um expoente é racional? Preste atenção no detalhe. A gente aprendeu a fazer potenciação com números naturais e inteiros, até com número negativo, né? Que é aquele que inverte a fração. Você pode voltar lá na aula da potenciação e você vai ver isso acontecendo. Mas a gente vai ver agora que existem expoentes que podem aparecer na forma decimal ou na forma de uma fração, certo? Por exemplo, 2 elevado a 3/4, ou ainda 3,1 elevado a 1/2, ou 25 elevado a 0,5. Então, o que é que a gente vai fazer quando o meu expoente for um número racional, seja na forma decimal ou na forma de uma fração? Gente, o esquema é muito simples. Digamos que eu tenha um número qualquer elevado a uma fração, certo? É um expoente racional. Então, o que é que o expoente racional faz? Ele transforma a minha potenciação em uma radiciação, onde a minha base vai lá para o radical, embaixo do radical, vai ser nosso radicando. O número que está aqui em cima, o meu expoente, nós temos dois elementos. O de cima, que é o numerador, vai ser expoente do radicando. E o n, que é o denominador, vai ser o índice do radical. Então, ó, a elevado a m sobre n vai ser igual a raiz n de a elevado a m. Então, pode parecer uma coisa meio complexa, mas é bem simples. Você só trocou de posição quando você mudou a potenciação e transformou ela em uma radiciação, tá bom? Bem, vamos ver na prática como é que isso funciona? Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3/4, então, ó, um expoente racional vai transformar a nossa potenciação em radiciação. Então, você tem que ter o radical. O 2, que é a nossa base aqui na potenciação, vai ser o radicando. O 3, que é o numerador, vai lá para dentro do radical, vai ser o expoente do radicando. E o 4, que é o denominador, vai ser o índice do radical. Então, gente, se tiver como fazer alguma conta, aí você prossegue com a sua conta. Se não, termina aí mesmo, tá bom? Olha esse outro exemplo, ó, 3,1 elevado a 1 sobre 2. Então, expoente racional transforma a nossa potenciação em uma raiz, onde a base vai ser o radicando, o numerador do expoente vai ser o expoente do nosso radicando, e o número 2, que é o denominador do expoente, vai ser o índice do radical. Como a raiz quadrada não precisa necessariamente aparecer o índice, e todo número elevado a 1 é ele mesmo, você pode até simplificar e ficar somente com raiz quadrada de 3,1. Então, aqui a gente já percebe uma coisa importante. Isso daqui, ó, o expoente 1 sobre 2, transforma isso daqui, nossa base, em uma raiz quadrada desse elemento aqui, tá? Agora, seria as 25 elevado a 0,5. Professor, aqui nós temos um expoente radical, mas está na forma de fração. E quando está na forma decimal? Quando está na forma decimal, você vai ter que transformar o número decimal em uma fração, que foi justamente o assunto da nossa última aula. Foi a de números decimais. Nós aprendemos que para transformar um número decimal em fração,
A gente vai pegar esse número e vai colocar ele na parte de cima, no numerador, sem a vírgula, 0,5 ou simplesmente 5. E na parte de baixo, o número 1, seguido da quantidade de zeros correspondente às casas decimais. Como eu só tenho uma casa decimal, eu coloco o número 1 com apenas um zero. Então ficou 25 elevado a 5 sobre 10. É sempre importante você ver se não dá para simplificar esse radical. E você vê que 5 e 10 você pode dividir por 5. E simplificando esse radical, você vai ter 5 dividido por 5 vai dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 25 elevado a 1 sobre 2 vai transformar isso daqui em uma raiz quadrada, como a gente acabou de ver aqui em cima. Então, o expoente racional vai transformar em uma raiz. Raiz de quem? Do 25. A minha base vai ser o radicando. O numerador vai ser expoente do radicando. E o denominador vai ser índice do radical. Então, raiz quadrada do 25, que é igual a 5. Então, 25 elevado a 0,5 é igual a 5. É como se a gente estivesse calculando a raiz quadrada do 25. Beleza, gente? Então, sempre que aparecer um expoente racional, seja na forma de fração ou na forma decimal, o processo de transformação é esse. Isso tem que estar muito bem guardado, tá? Se for na forma decimal, tem que transformar em fração para a gente fazer esse esquema acontecer, tá bom? Pronto, nós encerramos por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, permaneça estudando. Logo, logo, a gente vai ter as provas aí, vamos entrar em novos assuntos a partir de agora, que vão exigir ainda mais esses conhecimentos. Até agora a gente trabalhou apenas com matemática básica, então a gente vai precisar demais desses conteúdos nos próximos assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.